E aí, meus queridos, tudo bom? Estou aqui de novo aqui nas dependências do Colégio São Paulo e eu tenho duas coisas para falar antes de começar o vídeo. Primeira, esse é o vídeo que eu vou resumir toda a matéria de história para vocês irem se encaixando aí no meio dessa loucura toda e também para vocês conseguirem colocar os outros vídeos dentro de um contexto único, beleza? A outra coisa, sim, eu sou careca, então não fiquem pedindo para eu arrumar meu cabelo porque eu não tenho cabelo para arrumar. Bom, o negócio é o seguinte, então vamos começar. Na Idade Antiga, as primeiras civilizações são chamadas de civilizações fluviais. Por quê? Porque elas começaram a se desenvolver próximos de rios. Sim, por quê? Porque aqueles antigos povos nômades que deram origem a essas civilizações começaram a se tornar sedentários devido à agricultura. E para você poder ter agricultura, o que você precisa basicamente? Você precisa de água. Tá bom? Então, essa foi o grande porquê que as primeiras civilizações começaram a se desenvolver em torno de rios. As maiores civilizações dessa época é a civilização chinesa, a da Índia, beleza? A Mesopotâmia e o Egito. O rio que fazia a irrigação aí, né, da Índia era o rio Ganges e também o rio amarelo, o vermelho. E também na China era o Rio Vermelho, chamado também de Huanghe-hu. E no Egito era o Nilo. E na Mesopotâmia eram dois rios, porque Mesopotâmia, meso vem de entre e Potâmia, rios. Entre rios, beleza? Então o que acontece? Esses dois rios, o Rio Tigres e o Rio Eufrates. Tá bom? Então, dessas civilizações, você vai ter o surgimento da roda, do 360 graus, dos primeiros, da escrita, né? Então você vai ter das primeiras grandes religiões, as primeiras grandes expressões humanas vivendo em coletivo. Depois dessa época, nós temos mais duas civilizações a serem analisadas. Duas elas que influenciaram demais a nossa cultura atual, que é a civilização egípcia, a civilização grega e a civilização romana. Volto a frisar, a civilização grega e a civilização romana. Vamos falar um pouquinho primeiro da Grécia, beleza? A Grécia ela era dividida em cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades que ficam no mesmo país, que até tem algumas partes da cultura que são parecidas, mas os seus governos e toda a sua sociedade vivem em locais diferentes e com suas leis de organização social própria, beleza? As duas maiores cidades-estados da Grécia eram a cidade de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Cidade de Atenas era onde é o berço da filosofia, é o berço da grande influência intelectual da civilização ocidental, que é a nossa civilização, beleza? E também na Esparta já é uma civilização guerreira. Só para você ter uma curiosidade, quando nascia um filho, uma criança, um bebê espartano, ele passava por uma avaliação. Se ele tivesse algum defeito físico, ele era morto. Por quê? Porque nenhum defeituoso pode ter o privilégio de ser espartano. Isso aos olhos deles, viu? Pelo amor de Deus. Bom, e outra coisa, era um povo extremamente guerreiro. Então eles tinham que ter essa perfeição, porque em campo de batalha eles poderiam se prejudicar se um guerreiro não fosse perfeito. Beleza? A mulher espartana, ela tinha, vamos dizer, mais força, mais influência social do que a mulher ateniense. Deixa eu tirar essa blusa que tá um calor do caramba e tá me matando esse negócio. Beleza? Bom, então o que acontece? Isso daí praticamente toda a Idade Antiga se resume por aí. Voltando antes de falar de Roma. Roma, cara, foi o grande império que a humanidade já viu. Ele dominou todo ali o sul da Europa, todo o norte da África, parte da Ásia, todo o Mediterrâneo. O Império Romano foi o império, tá bom? Bom, e após a queda de Roma se formou o quê? O feudalismo, beleza? Já a Idade Média. O feudalismo, ele é composto por três classes sociais. Igreja, o clero, os senhores feudais, que é a nobreza, e o servo, tá? Era totalmente agrário. Por quê? Porque quando Roma caiu, os povos islâmicos, eles
fecharam todo o Mediterrâneo. Então não entrava produtos e influências de outros locais do mundo. Então a Europa, pum, se fecha e se torna altamente agrária. Então é aí que vem o feudalismo. O feudalismo, ele é chamado de feudalismo porque ele era dividido em grandes feudos, toda a Europa, beleza? Só que o que acontece? Vem um novo fato histórico chamado cruzadas. Essas cruzadas, elas vão abrir o Mediterrâneo, abrindo o Mediterrâneo novamente para as influências de fora e para o comércio de fora. Então agora a Europa também começa a ter influências de outras partes do mundo, né? Começa a ter uma outra visão. Agora a Igreja Católica, que tinha tanto poder na Idade Média, começa a ser até debatida, né? Começa até a ser questionada por algumas pessoas. Futuramente depois vai ser questionada por um cara chamado Lutero. Beleza? Procurem no seu livro que é muito interessante saber como que foi a ideia desse cara. Bom, com a abertura do Mediterrâneo, começa a surgir um novo personagem que não existia na Idade Média, que é o comerciante. O comerciante, ele começa a fazer ele vai ser o embrião de uma nova classe social que domina o nosso mundo hoje. Essa classe social é a burguesia, beleza? O comerciante, ele começa a debater o seu poder com o senhor feudal. Isso, ele começa a ver que o senhor feudal se torna um grande inimigo. Só para você ter noção, o senhor feudal, ele cobrava, por causa que é assim, na transação da Idade Média para a Idade Moderna, beleza? Surge o senhor feudal ainda existe. E ele começa a atrapalhar o comerciante, beleza? Porque, olha só que loucura, o cara cobra pedágio para o comerciante passar no seu feudo. Beleza? Ele tem a moeda, a questão monetária para todo lado é mal complicado, porque você sai de um feudo a uma moeda, você vai para outro feudo a outra moeda. O senhor feudal ainda começa a cobrar pedágios ali, entendeu? O cara ele começa a irritar o burguês. O burguês começa a ficar muito rico, começa a ficar muito poderoso com esse comércio exterior aí, chegando com os produtos na Europa, beleza? Então, esse burguês ele vai se unir a um personagem que antigamente, na Idade Média, tinha perdido toda a sua força, que é o rei. Isso, o rei volta a ter o poder político, porque o poder econômico, a força, o dinheiro que estava com o burguês, começa a patrocinar essa volta ao rei, ao poder. Então, a burguesia começa a dar poder para o comerciante, o comerciante começa a dar poder para o rei. Para quê? Para ele poder acabar com o senhor feudal e colocar um ponto final, então, em todos os problemas econômicos que a burguesia até todos os entraves econômicos que o senhor feudal dava em relação à burguesia. Tudo bem? Bom, essa fase de união entre rei e burguesia é chamada de absolutismo. Não estou brincando. Você pode pegar o Príncipe do autor chamado Maquiavel, que ele vai deixar bem nítido isso. Como que um soberano tem poder absoluto, tem que fazer para ter poder absoluto. Aí você também pega outras teorias, que é muito louca da época. Por exemplo, a teoria do poder divino. Cara, então tipo, era como se o rei fosse um ministro de Deus na terra. O rei era o cara com apoio da burguesia. Mas o que acontece? A burguesia começa a ficar mais poderosa do que o próprio rei. Entendeu? Olha só, a burguesia se juntou-se com o rei para poder derrubar o senhor feudal e agora começa a ver o rei como um inimigo também. E ela já está super poderosa, porque após a descoberta da América, muitos metais preciosos, toda a economia agrária, todo aquele dinheiro veio para a coroa, sim, mas veio através do burguês, que também enriqueceu muito. Então é quando há a dupla revolução na Europa, a Revolução Francesa, em 1789, e a Revolução Industrial, que foi um processo feito durante o século XVIII na Inglaterra. Então agora nós temos a mudança de produção, onde acaba mesmo a agricultura, acaba tudo, agora começa a produção em série, né? Isso na Revolução Industrial, e na Revolução Francesa, que também é chamada de Revolução Burguesa, o burguês sobe ao poder. Então começa a propagar-se a ideia em todo o mundo. Após a Revolução Francesa, sobe um cara ao poder na França, Napoleão, que começa a propagar a revolução mesmo em todo o planeta, em toda a Europa. Ele começa a
detonar todos os países com a justificativa da Revolução Francesa e passando tudo isso para frente, beleza? E depois nós também temos a segunda Revolução Industrial, que vai mudar os modos de produção e vai mesmo que meio que globalizar tudo mesmo, e todas as tecnologias começam a ficar totalmente evoluídas, beleza? Hoje nós temos a influência dos Estados Unidos. Então a pergunta que vem na cabeça, mas e aí? Quando que os Estados Unidos entram nessa questão? Entra agora, meus queridos. Porque após Napoleão, começa um processo de hiperindustrialização de todas as nações na Europa. Um processo que vai levar as nações industrializadas a dividir a Europa, dividir a África e a Ásia. Essa época é chamada de neocolonialismo. Quando se divide toda a Ásia e a Europa, aí que começam as brigas para surgir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é que vai levar os Estados Unidos, né, que vai colocar ele como primeira potência, porque é ele que vence a guerra, juntamente com a Inglaterra e França, mas é ele que vence a guerra de fato. Aí vem a subida dos grandes governos fascistas e nazistas, né, os ditadores militares e tal, e sobe ao poder Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Esse questionamento e algumas entraves que ficaram lá por causa da Primeira Guerra Mundial vai levar à Segunda Guerra Mundial, beleza? A Segunda Guerra Mundial é que vai colocar os Estados Unidos como grande país do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências vão se degladiar numa guerra chamada Guerra Fria, que são duas potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Essas duas potências são União Soviética e Estados Unidos. União Soviética socialista e Estados Unidos capitalista. Essa Guerra Fria é vencida após anos e anos de uma guerra indireta, né, e que eles patrocinavam outros confrontos. Os Estados Unidos vencem. E começa então a nossa democracia total, né? Com os Estados Unidos enfiando Coca-Cola e muito McDonald's em todos vocês, fazendo vocês assistirem todo tipo de filme onde eles são os caras e nós nos tornamos realmente americanos, norte-americanos. É isso, gente. Falta muita coisa para vocês completarem toda a história, mas esse vídeo até já passou mais do que eu imaginava. É isso.